Olá, meus amados, que bom que estamos de volta aqui na Mira da Saúde para transmitir a verdade sobre saúde. O assunto que nós vamos falar hoje é a experiência de uma pessoa que vale a pena nós prestarmos atenção, porque realmente é essência para nós termos a saúde. Então, vamos tratar deste assunto imprescindível e vamos compreender como nós vamos manter a perfeita e completa saúde. Mas, antes de entrar propriamente dito o assunto, vamos olhar um pouco o mundo. Está uma confusão, não está? Primeiro foi pandemia, depois foi uma confusão da incerteza quanto à pandemia, e parece que agora a pandemia ficou bastante amenizada e os países relaxando, né? Vamos dizer assim, para que a população possa ter sua vida normal, entre aspas. Desculpe. E para poder então a economia girar um pouco. Mas o mundo está enfrentando outro problema, a guerra da Ucrânia e a inflação que está atingindo em todos os países e alguns países já entrando em falência. É outra confusão. Então está mexendo dois pontos mais sensíveis de uma pessoa na sua vida humana. Primeiro, questão de saúde através da pandemia, e segundo, o bolso, a parte de finanças. Realmente são duas partes mais sensíveis que o homem possa enfrentar enquanto existe neste mundo. Saúde e a finança. E estas duas partes agora numa confusão, incerteza. Por causa disto, o assunto de hoje ainda vai tornar notório, pelo menos eu enxergo assim. E por entender disto, quanto à questão de saúde, a parte da finança, estou tranquilo, sossegado. Isso é bom demais. Então vamos lá, direto para o assunto. Quero falar de uma pessoa chamada Jacó. Da Bíblia? Claro. É o único livro que dá a toda a verdade, é a Bíblia. Certamente, depende como interpretar, pode proporcionar a verdade ou falsidade também. Nós vemos esses exemplos, né? Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele estava falando da verdade baseada na Escritura, do Antigo Testamento, hoje. E os fariseus também se baseavam no Antigo Testamento, na Escritura, mas eles foram um caminho completamente oposto de Jesus. Então depende como interpretar. Se interpretar guiado por Espírito Santo, toda a palavra de Deus é para a vida. Se não interpretar com o Espírito Santo, sem Espírito Santo, porque rejeita o Espírito Santo, a própria Escritura leva para a morte. Então, hoje queremos interpretar ou analisar a vida de Jacó guiado por Espírito Santo. Para isto, vamos fazer
uma oração, né? Pai, mais uma oportunidade de abrir sua palavra. Agradecemos pela esta oportunidade. E nós precisamos do Espírito Santo, porque somente Ele pode nos guiar na tua verdade. E toda a sua palavra é vida. E ao entender e sermos compreendidos, porque o Espírito Santo nos revela, então, Pai, que todas as nossas células reajam com alegria, com gratidão. Faz-nos ouvir atentamente a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero focar na vida de Jacó, naquela época que ele está voltando da terra de Labão para sua terra natal. Então, primeiro vou mostrar quando Jacó estava fugindo da casa por causa de ódio e raiva e a intenção de Esaú querer matar, porque ele se sentiu extremamente ofendido, porque Jacó enganou, roubou a primogenitura. Então, quem sabe, primeira noite, quando saiu da casa, ele sonhou. Gênesis capítulo 28, verso 12. Veja como foi o sonho. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava Jeová e lhe disse: Eu sou Jeová, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Mas que promessa, né? Isso no sonho. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, Jeová está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo, veja o que Jacó está falando, um voto. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então Jeová será meu Deus. Veja só, a situação de Jacó, situação espiritual, quero referir. No sonho, Deus não havia falado que ele estaria
tempo todo com Jacó, até que ele volte para aquele lugar. E Deus prometeu que daria para ele e para a descendência dele. Óbvio, foi um sonho, mas Jacó não havia dúvida de que este sonho é real. Tanto que, acordado com a consciência, ele diz: eu não sabia que aqui é o lugar, este lugar onde Deus está. Tanto chamou o nome, mudou o nome do local, da Luz para Betel. Então isso é uma realidade. Mas veja como é o voto dele. Se Deus for comigo, se me guardar nesta jornada que está empreendendo, se me der pão para comer e roupa que me vista, olha que condicional. Se tudo isto acontecer, então eu vou fazer alguma coisa. Mas que contraste, né? Deus, na visão, aquela escada que estava onde Jacó estava deitado e atingia até o céu. E anjos subindo, descendo. Esta escada representa, então, Jesus Cristo. Jesus Cristo que liga entre Jacó e Deus Pai. E Jacó ainda coloca estas condições. Se Deus fizer isto, então eu vou conhecer que o Senhor é Deus. Ele até fala: eu vou dar o dízimo, tudo que vou ganhar. O entendimento de Jacó em relação a Deus não foi simplesmente: muito obrigado, Senhor, meu Deus, Jeová. Que bom, que garantia que o Senhor está me dando. Eu vou sem temer, porque eu sei que todo dia o Senhor está comigo. Em vez de ir com esta convicção, e ele colocando condições. Se me fizer isto, se me guardar, se me der. Naturalmente, quase todo ser humano é assim, antes de conhecer perfeitamente a Deus, né? E assim, ele faz toda aquela jornada, e eu vou encurtar toda essa história, o que aconteceu naquela terra, na casa do tio Labão, irmão da sua mãe. E agora ele tornou-se rico, casado com 11 filhos. Ele está voltando porque Deus apareceu nele e diz: agora volte para a sua terra natal. Então, vamos para Gênesis capítulo 32. O que aconteceu? Quando ele estava voltando, aí veio na mente: epa, Esaú, meu irmão, está vivo. E agora, como que Esaú vai me receber? Então ele pensou: puxa, eu enganei meu irmão e meu pai, e meu irmão está com tanta raiva a ponto de me matar. Por isso que eu fiquei aqui mais de 20 anos fora de casa. Eu não sei como ele está se sentindo em relação a mim. Se eu voltar para lá, o que será que ele vai fazer comigo? E assim,
com receio, com medo, ele bola as ideias. Eu vou mandar presente. Aí ele manda presentes e presentes. E olha, muito presente, muito. Centenas de animais para poder comprar o coração do seu irmão. Agora, a notícia que veio depois de ter mandado o presente é que Esaú agora está vindo com 400 homens armados. Jacó ouviu esta notícia. Ele ficou com tanto medo. E agora? 400 homens armados e Esaú, furioso, está vindo. Imediatamente o desespero invadiu no Jacó. E sabe o que Jacó faz? Agora vamos ver, Gênesis 32, verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, olha, quando que foi? Foi à noite. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Ele estava só, isso é à noite. Tá? Vamos dizer assim, vamos reviver estes momentos de Jacó. À noite, escuridão, e de repente um homem aparece, agarra nele, e Jacó instintivamente começou a se defender e lutar. Jacó é um homem forte, maçudo, porque trabalhava arduamente e ele era bem preparado. Mas ele não conseguia derrubar este homem. Quem sabe Jacó pensou que fosse um assaltante, salteador. Enfim, lutou por horas e ele não conseguia acabar com o homem. Aí, este homem também lutando com Jacó. 25. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás Jacó, e sim, Israel, pois, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Veja só. O que aconteceu? Fez passar todos seus familiares, tudo o que pertencia, e ele sozinho. De repente um homem, e ele instintivamente lutando para se defender, para salvar a sua vida. Não é questão de Esaú que está vindo com 400 homens, mas agora ele sentiu
um perigo iminente, porque um homem agora veio e lutou a noite inteira. Chegou até o romper do dia e continuou lutando. E este homem que estava lutando, que já havia deslocado a coxa, né, a junta da coxa, e ainda os dois agarrados. E Jacó, vendo que ele não tinha como vencer, ou prevalecer, então o homem fala, né? Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Jacó percebeu que este homem é mais forte que ele, porque ele não conseguia prevalecer. Então, ele queria apoiar nele, queria uma bênção. Que bênção que Jacó estava precisando. A segurança da sua vida diante a vinda de Esaú com 400 homens. E este homem, então pergunta, qual é o seu nome? Jacó responde, sou Jacó. O nome dele é Jacó, né? Então o homem diz, seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel. Significado de Israel, lutou como príncipe com Deus e com os homens e prevaleceu. Agora Jacó é Israel porque é um príncipe que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, vencedor. Você não é derrotado, você não é enganador, mas sim, você é vencedor, vitorioso. Você não vai morrer. Mesmo assim, Jacó ainda tinha dúvida. Quem é esse homem? Qual é o nome? E aqui, pelo jeito, não falou do nome, mas abençoou. Abençoou. Veja aqui. Abençoou ali. O que é bênção? Na Bíblia, toda vez que refere a bênção de Deus, refere a vida, vida para sempre. Então vamos rever esta situação. Certamente o homem com quem Jacó estava lutando foi Deus, Jesus Cristo. Você lembra? Umas 2 décadas antes, Jesus apareceu na forma de escada, ligando Jacó até ao céu. Mas Jacó ainda não compreendia, não conhecia a Jesus. E agora, depois de uns pouco mais de 20 anos, próprio Jesus vem à noite. Por que será que Jesus apareceu à noite, enquanto Jacó estava totalmente angustiado, tremendo de medo, e ele precisando de alguma convicção, alguma garantia de que sua vida e a vida dos seus familiares sejam salvas? E neste exato momento da escuridão, Jesus vem para consolar, para dar esta certeza que Jacó pensa que é um inimigo, que é um assaltante. Meus amados,
quando sua vida for mais negra possível, lembre que você não está só. Jesus está com você, real. Jesus nunca vai abandonar você. Nos momentos mais escuros da sua vida, Ele nos deu esta garantia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se Jacó tivesse lembrado do sonho, onde Deus, que é Deus de Abraão e Deus de Isaque, que diz: eu não vou te desamparar, eu vou trazer você para cá novamente. Se tivesse lembrado, teria medo de Esaú e 400 homens? Não. Mas Jacó ainda tinha no seu íntimo aquela sua identidade, que é seu nome, enganador. Por causa disto que Jacó estava angustiado. Por ele ser enganador, certamente então terá resultado de seus atos. Por ele ter enganado, vai ter vingança. Mas Jesus veio para mostrar, não é nada disso. Eu vim aqui para te proteger nesta noite. E Jacó não entendeu. Lutou com ele. Jesus estava mostrando para Jacó: olha, Jacó, todos os seus esforços nunca vai tirar este remorso, este sentimento de culpa, este medo de que Esaú vai te matar. Nada pode eliminar. Somente eu posso te dar esta garantia, esta certeza. Somente eu posso trabalhar com seu irmão Esaú para ele mudar do seu raciocínio, seu pensamento, ou seu propósito da vinda. Jacó, confia em mim, você precisa me conhecer. Passando a noite, Jacó ainda não desiste do seu próprio esforço humano, sem aceitar este homem todo-poderoso, Jesus. E ao romper do dia, Jesus então fez o quê? Simplesmente. Agora que Jesus protegeu Jacó durante toda a escuridão, agora que o sol vai aparecer, e aí Jacó não precisa ter mais medo, porque enxerga tudo. Assim que acontece com os doentes. Eu tenho experimentado com muitos pacientes que são assim. Durante a noite as pessoas, seus sintomas pioram assim assustadoramente. Por causa da escuridão, mesmo tendo a luz, a escuridão nos traz um senso de insegurança, incerteza, porque tudo está escuro. E tem gente que não consegue dormir com a luz apagada. Então, treva significa ou simboliza o poder da morte. Agora, a luz, a vida. E daí
Chegando ao romper do dia, então Jesus não precisava mais estar com ele. Ele diz: deixe-me ir. Que maravilha, meu amado. Jacó pede: antes de ir, me abençoe. Se não me abençoar, eu não vou deixar ir. Mas que, como diria, a necessidade tão iminente que, se não tiver esta bênção, eu jamais vou deixar. Atitude que nós precisamos ter diante de Deus. Enquanto eu não experimentar a sua bênção, esta convicção, eu não vou deixar que me afaste. Aí então, Jesus pergunta: qual é seu nome? Aquela identidade que Jacó carregava a vida inteira e o engano que ele fez, aquele pecado que o condenava. Então Jesus muda. Seu nome não é mais Jacó. Sim, Israel. Israel. Jacó, quem sabe ainda, ficha não caiu, pergunta por nome. Parece que Jesus não se identifica, mas simplesmente abençoa. Sua vida está garantida, não vai morrer por causa de Esaú mais 400 homens. Não vai. Sabe que Jacó faz? No verso 30. Jacó então chama aquele lugar, não mais Val de Jaboque, Peniel. Peniel. Significado de Peniel: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. O que isso significa? Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Quer dizer, todos os meus pecados, salário do pecado é a morte, mas todos os meus pecados, Deus me perdoou. Eu não vou morrer porque eu pequei, mas sim, a vida que Deus me garantiu, com esta garantia, eu aceito, eu creio e eu não vou ter mais medo diante do meu irmão, nem aqueles 400 homens, porque recebi a garantia de que todos os meus pecados foram eliminados. Fui salva vendo Deus face a face, quer dizer, não é mais pecador. Como que um ser humano vê face a face a Deus e não morre? Somente quando não tem nenhuma mancha, nenhuma mácula, quando é santo, quando é filho de Deus. E Jacó agora compreendeu. Uau! Este Deus que me apareceu lá umas 2 décadas antes, quando fugia, agora me aparece de real e me garante de que, embora eu fosse
totalmente humano, falho, mas Ele me deu a vida, Ele me garantiu esta vida, então não terei mais nenhum medo. Aí sabe o que acontece? Quando Jacó, ou melhor agora, Israel, compreende tudo isto, coisa impressionante. 31. Nasceu-lhe o sol. Nasceu-lhe o sol. Mas que não estava rompendo o dia? Então, óbvio que nasce o sol. Sim, pode pensar somente assim, mas eu vejo aqui outro significado. Óbvio que sol se levantou, mas e Jacó, Israel, viu este sol, raio solar. Mas o que quer dizer? Nasceu-lhe o sol. Agora, sem Jesus Cristo, porque já partiu, mas a sua justiça, justiça de Jesus Cristo, envolveu Jacó completamente. E mais impressionante, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Jacó continua sendo imperfeito, continua sendo falho, o homem, mas nasceu-lhe o sol. Quem sabe, resto da sua vida, Jacó manquejava de uma coxa. Nunca foi curado, mas o que mantinha a mente de Israel era o quê? Aquele sol que nasceu depois de ter visto face a face a Deus e sua vida foi salva. Não importava mais se manquejava, se vinha 400 homens e seu irmão Esaú para o matar. Nada agora tinha algum significado ou alguma condenação. Nada significava perigo para a sua vida. Por quê? Porque Jesus está comigo por simplesmente ser aceito a justiça de Cristo. Isso é uma maravilha, meus amados. Se alguém está com câncer, com diabetes, hipertensão arterial, ou derrame cerebral, com paralisia, ou doenças autoimunes, a fofura, não importa qual seja a doença, qual estado seja estado inicial, estado final, que medicina classifica, isso não importa. Se você for envolvido pela justiça de Jesus Cristo, assim como Jacó experimentou, Israel experimentou, ele continuou manquejando, mas isso não era um fator limitante na sua vida. Meus amados, como vencer o câncer ou qualquer doença? Sermos envolvidos pela justiça de Cristo.
a vida que Jesus nos comunicou, porque Ele pagou por sua falha, pagou por tudo que você fez de errado, seja consciente ou inconscientemente. Portanto, meus amados, se nós aceitarmos esta dádiva, não teremos nada de medo. Qualquer situação da doença, nós não estamos lutando contra a doença, não estamos tratando a doença em si, mas sim o medo. O medo que precisa ser eliminado. Sabe qual é a forma de eliminar o medo? Eu vou apresentar este segredo. Está escrito em 1 João, capítulo 4, verso 18. É bom memorizar isto e refletir o tempo todo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como que nós podemos experimentar este perfeito amor que lança fora o medo? Último verso, para finalizar. Romanos capítulo 4, verso 5. Mas ao que não trabalha, veja, para aquele que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Quem é que justificou Jacó? Quem é que mudou o nome de Jacó para Israel? Foi Jesus. Jesus justifica o ímpio, mesmo que sem fazer absolutamente nada. Continua sendo ímpio, mas Jesus justifica. E quando você crê que Jesus é assim, o amor incondicional, amor perfeito, sua fé lhe é atribuída como justiça. Igual aquele dos ladrões que estavam junto com Cristo no Calvário. O que ele fez de bom? Mas ele aceitou, igual Jacó, aceitou a justiça de Cristo. Aquele amor, aquela compaixão, aquela pureza. É este homem que está carregando, tomando sobre si todas as minhas iniquidades. Este amor perfeito, este amor incondicional de justificar o ímpio sem sua obra. Se você crer nele, então você é justo. Aleluia! Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor mudou o nome Jacó para Israel. Jacó simplesmente não fez absolutamente nada, não mereceu nada, mas por ele ter sentido tremenda necessidade de bênção, expressou esta necessidade. Então,
o Senhor mudou. Muito obrigado, Pai. Faze-nos com que nós também expressemos esta necessidade de que eu preciso da sua bênção. Constantemente eu necessito da sua bênção, sua vida. E logo que possamos aceitar a obra consumada por Jesus Cristo na cruz de Calvário. E assim permanecemos no seu amor perfeito e todo o medo será lançado e viveremos livremente. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.